$1 milhão por essa sessão. Tá bom. Eu vou tirar biblicamente a sua maior do... Não é terapia, é sessão. Não é pra chorar, não é né? terapia, tem que deixar claro. Eu vou trazer uma polêmica aqui já para começar o episódio. Vamos. Que é aquela que Jesus fala, não juntem tesouros nessa terra, onde a prata corrói. O que você acha Onde dessa a traça Isso, corrói. A traça corrói. Você sabe essa... Isso E ele porque leu o é versículo teólogo. antes, hein? Isso é porque ele é o ólogo do teólogo. A prata O corrói. que você acha dessa passagem? Não, eu acho que existem muitas passagens bíblicas que, se forem interpretadas de forma equivocada ou somente no versículo fora do texto, elas podem ser usadas numa associação com pobreza, como se Jesus estivesse lutando contra o dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o ministério de Jesus foi possível, lógico, porque era a vontade do Pai, lógico, porque ele fez a parte dele, ele decidiu entregar sua própria vida, mas a Bíblia também diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Ou seja, quem está vivendo por um propósito e não vai poder trabalhar formalmente para ter o dinheiro, alguém vai ter que pagar por esse propósito, que propósito nenhum é de graça. Meu propósito é transformar vidas. De que forma? Socialmente, espiritualmente, emocionalmente, de alguma forma você vai ter que ter dinheiro para bancar esse projeto. Todo projeto tem um custo. Então, o projeto de Jesus também teve. É que pessoas de alta posição mantinham o ministério de Jesus. E a Bíblia diz que Judas, inclusive, era o tesoureiro, e ele, que era um ladrão, pegava dinheiro da bolsa escondida. Existem muitos versículos polêmicos como esse. O que a gente tem que estudar é todo o contexto. É todo o contexto. Eu vou pedir para o Runes me trazer uma Bíblia. Obrigado. Vamos lá, Mateus 6,19. Se você pega aqui, eu vou ler na versão NVI, tá? Beleza. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, e não a prata, a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Você pega agora, tudo que Mateus 6 está falando é sobre o reino de Deus. Tenham cuidado com as obras, não praticar suas obras de justiça diante dos outros, começa falando isso. Cuidado para não jejuar na frente das pessoas que nem os hipócritas. Buscar os principais lugares. O tempo todo, Jesus está combatendo essa questão de você querer ser o melhor, estar na frente. Ele ensina o Pai Nosso em Mateus 6. E aí ele entra o seguinte, quando você for jejuar, não mostra que você está tristinho, que nem os hipócritas fazem, mas arruma teu cabelo, lava teu rosto, vai lá e cumpre tua parte espiritual, que o Pai que te vê em secreto te recompensará em público. Quando ele acaba de falar isso, ele entra no e não acumulem para vocês tesouros na terra. Vamos falar sobre acúmulo de riqueza. Não acumular não é não ganhar. Você vê que o Bill Gates, que não é cristão nem nada, ele ganhou muito dinheiro, bilhões, e começou a doar. Porque geralmente, quando você está muito satisfeito já financeiramente, você começa a transbordar na vida dos outros. Se você tiver um mínimo de bondade, de decência, de ética. Então, até pessoas que não conhecem a Bíblia ou não servem a Deus, elas transbordam na vida de outros. Você imagina quem serve. Tem a obrigação, não é só a ética, a obrigação de transbordar na vida de outros. Então, é muito melhor que você acumule tesouro no céu do que tesouro na terra. E acumular é diferente de ganhar. Por exemplo, nós vamos ter de Gênesis e Apocalipse muitas bases bíblicas para se ganhar e multiplicar dinheiro. Nós vamos dar essas bases bíblicas hoje nesse podcast. Mas acumular não. O que é acumular? Vou deixar 2 trilhões para os meus filhos. Vou deixar 20 bilhões para os meus netos. Não tem uma base bíblica para isso, realmente. Por que você não distribui isso de uma forma, já que você está vivendo bem, por que você não distribui de uma forma, não precisa ser somente, vou dar todo o meu dinheiro para os pobres, não. Por que você não investe em projetos que vai, ao invés de dar o peixe, ensiná-los a pescar?
Por que você não constrói hospitais também? Já que você está tão saciado financeiramente, por que você não faz algo que vai impactar a vida das pessoas? Você só vai guardar para você? Então, o erro ou o pecado está no acúmulo pessoal das riquezas, não no ganho das riquezas, e a gente vai provar isso durante esse podcast, tá? Então, respondendo sua pergunta, Mateus 6,19, ele está falando de acúmulo e não ganho. Lembrando, acumular é quando você quer só para você e não compartilha com mais ninguém. E quando entra na questão tipo, de você acumular, você guardar, porque você não sabe o dia de amanhã? Por exemplo, na época de José, eles acumularam muitos cereais. Mas aí você está falando de proteção patrimonial e não de riqueza acumulada. Ah, entendi. Você está falando o seguinte, o que eu tenho, eu nem sei se eu vou ter para amanhã, então é melhor eu guardar. Aí é inteligência. Agora, eu tenho trilhões, não importa o que aconteça no mundo, esse dinheiro não acaba. Para que eu vou estar preocupado com o dia de amanhã? Você não tem fé alguma? Entendi. Uhum. Porque até quem não tem, consegue ter fé o suficiente para descansar no dia de amanhã. Imagina quem tem. Aproveitando, você falou uma palavra de viver bem. Qual a diferença de viver bem e acumular? Viver bem é a partir do momento que você não tem preocupação com comer, vestir, beber, o básico. Quando o seu básico já não te causa nenhuma preocupação, você está vivendo bem financeiramente falando. Não quer dizer que você está em paz, não quer dizer que você está bem no relacionamento. Agora, financeiramente falando, só para deixar claro para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes no Spotify, que viver bem, a ótica bíblica, está lá em Mateus também, que fala sobre você ter todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? O que Jesus está falando antes? O comer. As aves dos céus não se preocupam com o que vão comer e Deus alimenta. Os lírios dos campos não se preocupam como vão se vestir, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Então Jesus está falando o seguinte, se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você não vai ter nenhuma preocupação com o básico. E a partir do momento que você não tem preocupação com o básico, você já está vivendo bem. Porque qualquer coisa além do básico já começa a ser... extravagante? Não é extravagante. Superficial. Como é para mim, mas não necessariamente é para você. Me fugiu essa palavra. Começa a ser... Para mim é uma coisa, para você é outra. Pessoal. Começa a ser algo muito particular, porque tipo assim... Incoerente, sei lá. Não. Eu tenho um carro... É luxo ou não é? Não sei. Porque depende. Uhum. É muito particular. Por quê? Às vezes, no meu tipo de trabalho, no meu tipo de coisa, eu preciso ter um carro bom. No seu, às vezes, não. Às vezes, você pode andar de metrô, até mais fácil pela cidade que você mora. Então, depende muito da circunstância. Em particular. É muito particular, depois do básico, Sim. o que é para você ter ou não ter. Tá? Isso é uma coisa depende muito do seu propósito. Eu acredito o seguinte, o tamanho do seu projeto determina o tamanho que você pode ter de recurso. Quanto eu posso ter de dinheiro abençoado por Deus? Qual o tamanho do seu projeto? Uhum. Hoje nós temos projetos aqui na Casa de Destino, né, que não é só manter nossos estúdios, nosso auditório que prega para o Brasil e para o mundo. Não é só isso. A gente tem escolas na África que a gente construiu. A gente tem trabalhos com crianças deficientes aqui no Brasil. A gente tem muita coisa que depende de fortuna. Uhum. Então não dá para ter pensamento pequeno e não dá para mexer com pouco, porque a gente ajuda muita gente. O que a gente faz, o tamanho do projeto é muito grande. Então, tem gente que está falando assim, poxa, tudo que eu precisava era 10 mil reais. Para 10 mil reais, um é muito, para outro não paga nem o início do projeto.